Bom dia a todos, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à live de resultados do quarto trimestre de 2020 do Instituto Hermes Pardini. Importante mencionar que estamos seguindo todos os protocolos de segurança que são necessários e recomendados nessa apresentação. Estão presentes hoje conosco Roberto Santoro, nosso diretor-presidente, Alessandro Ferreira, nosso diretor vice-presidente comercial e marketing, Camilo de Leles, nosso diretor executivo de finanças e RI, Adriana Linhares, nossa diretora executiva de negócios PSC, Guilherme Colares, nosso diretor executivo de operações, Fernando Ramos, diretor executivo de negócios Lab2Lab, João Alvarenga, diretor executivo de TI e Digital, e eu, Carlos Bial, gerente executivo de RI e M&A. Informamos que os participantes estão com os microfones desligados, ok? Apenas assistindo e ouvindo a live. Ao final da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser feitas exclusivamente via chat. Eu vou ler as perguntas e os diretores vão respondê-las. Durante o Q&A, o microfone não será aberto para os participantes fazerem as perguntas. E peço mais um favor, quando vocês fizerem as perguntas, por favor, escrevam seus nomes ao fazerem as perguntas para que a gente possa saber quem está fazendo e ler o nome de vocês também. Os slides dessa live estão disponíveis no endereço www.hermespardini.com.br/ri, dentro da seção central de resultados. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Instituto Hermes Pardini, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Roberto Santoro, nosso diretor-presidente. Por favor, Roberto, pode prosseguir. Obrigado, Carlos. Primeiro, queria desejar que todos estejam bem e protegidos, enfim, nesse momento tão difícil para todos nós. E queria dizer também, em relação ao nosso resultado, 2020 foi um dos maiores resultados, um dos maiores crescimentos da companhia num ambiente, num contexto tão difícil. Muito importante o quanto a saúde foi importante para todos nós e será importante em todo o crescimento, principalmente no papel das empresas de medicina diagnóstica. No ano dessa pandemia no Brasil, está muito claro o papel de toda a cadeia, não só pública quanto privada, mas principalmente as empresas que fazem e provê o diagnóstico, que é um dos importantes passos para que você tenha prevenção, tratamento, cura, inclusive, enfim, toda a economia de saúde, todo o desfecho clínico e transformação social com uma melhor saúde para todos os brasileiros, né? Então, ela é extremamente fundamental e ter uma grande infraestrutura de medicina diagnóstica foi um dos eixos mais importantes da contribuição do Grupo Pardini nessa pandemia. E fazer medicina diagnóstica no Brasil significa alta capacidade de especialização, infraestrutura, P&D, tecnologia e experiência do paciente. Estar atento e preparado para atender a qualquer demanda da cadeia de valor, principalmente da saúde suplementar, que é o nosso papel. E o desafio do acesso ao diagnóstico. Vale destacar que a nossa capacidade e de investimento em de testes altamente especializados só é possível para gerar uma grande cobertura nacional através de uma grande escala. E reforço que já no último Investor Day, que foi realizado ano passado, o Pardini é uma empresa de grande infraestrutura, com um propósito claro, que é oferecer acesso à medicina diagnóstica a todo o país. Temos um grande desafio mercadológico e social de romper as barreiras dos grandes centros e levar cada vez mais exames de alta especialização a todos os cantos do país. Isso exige grande investimento em infraestrutura, tecnologia de ponta, logística, formação e toda a intelectualidade e experiência necessária nesse formato de medicina diagnóstica que é tão importante
no Brasil, principalmente nesse momento. Eu gostaria de reforçar que o nosso grupo ele está seguro em relação ao seu propósito e durante um ano de pandemia tivemos a oportunidade de ver o quão relevante temos sido para salvar vidas através do diagnóstico de milhões de brasileiros. Gostaria de destacar aqui a nossa resposta, a resposta do Grupo Pardini à pandemia, juntamente com seus clientes, enfim, laboratórios, hospitais, conectados num grande ecossistema de atenção à saúde no Brasil. Durante o primeiro ano da pandemia, queria destacar que o desafio não se limitou a realizar os testes de Covid-19, foi manter milhares de laboratórios e hospitais funcionando, propiciando diagnóstico. Isso exigiu uma grande inteligência logística, suprimentos, tecnologia e capital humano. Lembrando que o Pardini foi um dos primeiros laboratórios do país a realizar o teste do RT-PCR em grande escala. Lembrar que você pode realizar como um point of care em pequena escala, mas chegar a uma realização de 20 mil testes por dia de capacidade através do nosso projeto, que é uma extensão do Enterprise, que já foi relatado aqui por diversas vezes, conseguimos criar em tempo recorde um modelo produtivo automatizado, capaz de realizar uma grande quantidade de testes e, através da nossa logística, dar acesso a todo o Brasil. Além disso, nossa área de P&D, até o momento, já testou mais de 10 novos testes relacionados ao Covid. E certamente temos aí um dos maiores portfólios de testes qualificados, validados, disponível no mercado. Importante também citar que já realizamos mais de 3 milhões de testes para o Covid-19, sendo 1 milhão somente durante o quarto tri de 2020. Estamos realizando exames praticamente para todos os municípios no Brasil, e o Alessandro vai comentar mais na frente, mas em torno de 10% dos exames para a Covid-19 realizados no país é a nossa estimativa da nossa contribuição, tanto nas redes públicas quanto privadas, que veio do nosso grupo. Quando a malha aérea comercial, e todos nós sabemos, principalmente no ano passado, praticamente parou, nós realizamos uma série de projetos, o JetLab, já citado é um deles, com uma gestão proprietária de pequenas aeronaves para manter toda a logística e a operação funcionando. Isso foi extremamente relevante para que a gente desse uma sustentabilidade, para que os laboratórios em todo o Brasil, que são conectados ao Grupo Pardini como laboratório de referência, não parassem. Isso foi muito importante, que até os serviços de saúde se adaptarem a esse novo contexto, a essa nova paramentação para atender um cliente. Então, teve um momento ali de baixa de demanda e que vários laboratórios ficaram preocupados como que nós vamos pagar as nossas contas. O Pardini, nesse impacto social que ele apresenta, ele se conectou, as rotas aéreas se fecharam, nós introduzimos pequenas rotas aéreas em todo o Brasil para que a gente pudesse manter essa abertura e a capacidade de fazer exames que muitas vezes foram importantes, principalmente naquele momento de baixa de demanda, para que eles conseguissem pagar os seus custos fixos e manter sua operação sustentável ao longo do último ano. Interessante também que estamos envolvidos diretamente em várias universidades, entidades, enfim, participando de pesquisas relevantes, não só na área de epidemiologia, mas também em novas possibilidades de diagnóstico. Algumas parcerias com universidades federais, enfim, com a Fiocruz e outras instituições. Nossos especialistas médicos aqui inseridos aí nas nossas áreas de negócio, no Customer Service, na área de P&D e também na área de assessoria técnico-científica, foram porta-vozes de mais de 1.500 reportagens no ano passado, sobre a importância da testagem, da vacinação, dos cuidados sociais, reforçando a nossa importância social, nosso impacto social. Lembrar que o Grupo Pardini também é uma empresa em educação, ou seja, ela provê educação em medicina diagnóstica para mais de 6 mil clientes em todo o Brasil. Investimos muito e temos escolhido resultados relevantes, que é o que está se apresentando aí. Fomos mais relevantes para a medicina diagnóstica em todo o Brasil e conseguimos realmente crescer no top line e adquirir nova base de clientes, mostrando o nosso impacto e a nossa grande infraestrutura para atender todo o Brasil. Queria passar para o Alessandro, para que ele possa contribuir também, Alessandro, aí no nosso impacto
do Grupo Pardini, esse impacto social, esse impacto relevante aí na medicina diagnóstica brasileira. Por favor, Alessandro. Muito obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Eu espero que todos estejam bem, todos estejam seguros nesse momento que o mundo todo, mas principalmente o Brasil, aí, se tornou o epicentro dessa pandemia. A gente, desde o começo da pandemia, muito se fala de impacto social que as empresas podem ter, tanto no combate à pandemia, mas também na sustentabilidade de alguns negócios, né? A gente vê muitas campanhas de incentivo a cuidados, incentivo ao uso da vacina e outras coisas. No caso do Grupo Pardini, as nossas ações elas foram de ordem prática, onde nós implementamos projetos inclusive sustentáveis, que vão ficar legados para a companhia, e esses projetos eles tiveram impacto real durante todo esse percurso da pandemia, desde o começo. É importante, como o Roberto colocou, salientar, o Pardini foi uma das primeiras empresas a oferecer o teste de RT-PCR para a Covid-19 e de maneira ininterrupta. Nós não interrompemos em momento algum, mesmo no período de escassez de suprimentos. Lá no ano passado, a gente não interrompeu o fornecimento desses testes. E para quem? Primeiro, a gente atendeu os hospitais, naquela primeira fase da pandemia. A partir do momento que o nosso modelo produtivo Guardian ele foi instalado, nós abrimos essa oferta de exames para 2.000 cidades no Brasil todo. E um dado interessante, nós conseguimos identificar pacientes positivos em 1.380 cidades no Brasil. Muitas dessas cidades não teriam diagnóstico de Covid-19 caso o Grupo Pardini não chegasse até essa cidade, todos os dias, trazendo suas amostras para a plataforma Guardian, realizando seus testes de biologia molecular com a mesma qualidade, com a mesma tecnologia, com a mesma equipe que a gente oferece para as principais cidades, para as principais capitais no Brasil. Então, esse impacto social de gerar acesso à saúde, o Pardini trabalhou ao longo de 2020 de uma maneira muito assídua, de maneira ininterrupta e democratizando a tecnologia e saúde. Durante a primeira fase do fechamento, né, do isolamento social, os testes de Covid que o Pardini passou a oferecer, tanto o RT-PCR quanto os testes sorológicos, né, e como o Roberto colocou, hoje a gente tem um portfólio, talvez o maior portfólio de Covid fazendo dentro da própria instalação, o Pardini possui, a gente foi o fornecedor de subsídio para que os laboratórios continuassem a trabalhar, continuassem a funcionar, onde todo mundo foi para sua casa, uma crise diferente, onde o paciente ele tinha medo de sair da sua casa para fazer os exames. O Pardini forneceu testes sorológicos, forneceu testes RT-PCR e ajudou na sobrevivência do seu parceiro, ajudou na sobrevivência de milhares dos seus 6.000 laboratórios parceiros. Muitos deles conseguiram passar, né, pela pandemia, conseguiram sobreviver à pandemia graças a essa oferta ininterrupta que o Grupo Pardini teve. Isso é extremamente importante, essa participação na subsistência do laboratório parceiro no Brasil todo. Fizemos aproximadamente 10% de todos os testes de Covid no Brasil, de um modo geral, mas em alguns estados esse número chegou a ser 40%, né, de testes que o Pardini realizou para o controle da pandemia, fornecendo informações relevantes para secretarias municipais de saúde, para secretarias estaduais de saúde. Agora, aliado a isso, é importante a gente ressaltar uma questão. O teste de RT-PCR é um teste de biologia molecular. Até um ano atrás, na verdade, até 2 anos atrás, era um teste considerado de alta tecnologia e de pouco acesso, principalmente do nível informacional, do nível de aprendizado. Muitos dos profissionais de saúde que estão na prática hoje, eles sequer ouviram falar de metodologias de biologia molecular durante sua formação. O Pardini criou uma sistemática de educação continuada para profissionais de saúde no Brasil inteiro. Todos os dias, centenas de profissionais de saúde foram capacitados sobre a doença, maneiras de prevenção e maneiras de diagnóstico da Covid-19. Essa educação continuada, feita digitalmente, obviamente, pela nossa assessoria científica, pela nossa assessoria médica e pela assessoria de campo, que atendeu digitalmente também
centenas de milhares de pessoas no Brasil todo. E também tivemos um papel, estamos tendo um papel relevante na retomada das atividades econômicas. Até o presente momento, o Pardini ajudou mais de 6.600 empresas a criar protocolo de segurança baseada na tipagem de Covid-19 para que os trabalhadores pudessem voltar em segurança às suas atividades e serem monitorados. É importante a gente ressaltar aqui que o Brasil ele pode ter um controle melhor da pandemia baseado em medicina diagnóstica. Os testes de RT-PCR, muito mais do que um diagnóstico de um indivíduo, ele pode servir de base de informação para se criar barreiras sanitárias. A Organização Mundial de Saúde ela preconiza que a cada paciente positivo, em média, 10 pessoas precisam ser testadas, ou seja, todas aquelas pessoas que conviveram com o paciente testado, ela precisa ser tipado, precisa ser testado para se criar aí barreiras sanitárias. Esse número do Brasil é em torno de 3,5%. Sendo assim, o controle da pandemia, ele passa necessariamente pela medicina diagnóstica. O controle da pandemia, ele passa necessariamente pelos exames, não só de RT-PCR, mas depois os sorológicos e todos os demais testes. E o Grupo Pardini está preparado e capacitado para ajudar nesse aumento de tipagem necessário para o controle da pandemia. Muito obrigado a todos, eu espero que todos continuem seguros e bem, e eu volto a palavra para o Dr. Roberto Santoro. Obrigado, Alessandro. Para o nosso grupo, 2020 foi um ano de aceleração e resiliência ao mesmo tempo. Tivemos que mudar, se adaptar a novos processos, estruturas, mas o nosso propósito e estratégia se tornaram extremamente relevantes e significativos para a sustentabilidade do nosso setor. O Camilo, posteriormente, irá apresentar os números a seguir, mas quero celebrar o nosso recorde de receita em 2020, com crescimento de 2 dígitos em relação ao ano passado. E geramos novas fontes de receita também, fomos resilientes aos movimentos de mercado. Também é importante destacar nosso recorde de produção de exames em 2020, alcançando a marca histórica de quase 102 milhões de testes realizados. Falando um pouquinho do PSC, a nossa operação tem sido eficiente ao conseguir atender as demandas, não só do Covid, do ex-Covid também, presencialmente, via diversos canais de atenção ao cliente e de assistência, como drive-thru, domicílio, enfim. E queria destacar também esse crescimento. O domicílio cresceu mais de 180% em número de atendimentos, e as vendas através das nossas plataformas de e-commerce teve um crescimento praticamente de 300%, enfim. E a evolução consistente nos exames de análises clínicas, principalmente nesses novos mercados, São Paulo e Rio de Janeiro, durante todo o trimestre, mesmo desconsiderando as receitas vindas do exame de Covid, ou seja, vários clientes e operadoras, enfim, perceberam que o Pardini é um grande grupo de medicina diagnóstica, principalmente de análises clínicas, e que pode ser relevante e um grande custo-benefício-qualidade para os mercados de São Paulo e Rio de Janeiro, que crescemos bastante, ex-Covid, inclusive. E a recuperação desse último quadrimestre do volume de exames de imagem também, que já estão próximos do patamar de 2019, ainda com algum backlog. Já no Lab-to-Lab, percebemos um crescimento na demanda por terceirização de testes, não só com novos clientes, quanto com o aumento da volumetria dos mesmos clientes. E o nosso apoio total, que agora é permitido através dos nossos núcleos técnicos avançados, que são as conexões que nós temos aqui com o nosso núcleo central, cresce a passos largos também, com um novo modelo de precificação e também mais interdependência entre esses laboratórios e o laboratório de referência do Grupo Pardini. Também o nosso canal, o novo canal de apoio hospitalar, sai crescendo. No quarto TRI, já iniciamos a operação em 2 hospitais, principalmente que são os hospitais, o Hospital Horizonte, aqui de Belo Horizonte, um novo hospital extremamente especializado e de alta capacidade de atendimento, principalmente alta complexidade, cirurgia, oncologia, enfim. E também na grande vertical da Unimed Fortaleza, atendendo não só às suas necessidades hospitalares, enfim, tanto internas aos hospitais, quanto também ao PSC, né? Então,
Essas iniciativas foram extremamente importantes, né? Outros investimentos que nós fizemos foi em digitalização, experiência do cliente, e tem mostrado resultados muito significativos. Em 2020, por exemplo, o nosso acesso às novas plataformas digitais cresceu mais de 300%. No Lab to Lab, a maioria das negociações comerciais já estão sendo realizadas pelo portal My Pardini, com todas as suas novas funcionalidades e melhor experiência nessa interface com o nosso grupo. E seguimos investindo também em várias inovações incrementais, algumas disruptivas também. No quarto TRI, iniciamos aí os voos de teste para o transporte de amostra biológica através de drones, lembrando mais uma vez que o Pardini alcança populações ribeirinhas, grandes rios, que às vezes para atravessar via modal rodoviário de uma margem a outra pode levar até 2 dias, e você consegue transportar através de um rio em minutos, através desses drones, e nós acreditamos muito nesse futuro da própria logística. Também lançamos uma rede inédita aí, de conexão entre anatomopatologistas de alta especialização em todo o Brasil, que é a Rede Astro, que é um path-to-path, semelhante ao Lab-to-Lab, mas é uma conexão assim, extremamente virtuosa e que vai gerar valor diagnóstico para uma toda importante rede aí de anatomopatologistas no Brasil. E antes de passar para o Camilo, gostaria aqui, pessoalmente, de agradecer em nome do grupo os nossos milhares de colaboradores, fornecedores, enfim, nossos clientes, que há mais de um ano têm trabalhado incansavelmente nessa pandemia para trazer os melhores resultados à companhia, né, e cuidar de vidas, é o que é mais importante em todo o país. A todos vocês, o meu reconhecimento em nome do Grupo Pardini e um profundo agradecimento, né. Por fim, gostaria de reforçar que o Grupo Pardini, o importante são os resultados de ponta a ponta, né? E o Grupo Pardini vem apresentando evolução, resultados consistentes durante muitos anos e mantendo a sua estratégia, o seu investimento no core. E tanto o paciente quanto o investidor, o acionista, nos exige a mesma coisa, que é confiabilidade, segurança, propósito, retorno e consistência. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Agradeço a atenção e agora queria passar a palavra para o nosso CFO, Camilo de Leves. Camilo, por favor. Obrigado, Roberto, e bom dia a todos. Também espero e desejo que todos estejam seguros e cuidem bastante nesse momento de maior gravidade. Como bem colocado pelo Dr. Roberto, o Pardini, no ano da pandemia, muito mais aprendeu a ser uma empresa mais ágil, mais tempestiva e proativa. Fomos bastante proativos na segurança e também na condução dos nossos negócios, na adoção de ações para mitigação de riscos e adaptação dos negócios à realidade da pandemia. Fomos ágeis nas importações de matéria-prima para o Covid, fomos ágeis na importação e na compra de equipamentos para a realização de exames de Covid. Cada dia estamos tornando a empresa mais leve e também mais segura em todos os processos administrativos, com uma grande segurança na governança e no compliance. Esse é o objetivo fundamental nesse momento da pandemia. Tivemos quase 100% do nosso back-office em home office e tivemos produtividade melhor do que a produtividade registrada anteriormente com as pessoas trabalhando aqui presencialmente. Isso é muito importante, que a cada dia nós estamos trabalhando no sentido de tornar a empresa mais leve. Ao final de 2020, nós já havíamos colhido os frutos de nossas ações com recorde de desempenhos nos últimos 2 trimestres do ano.
mantendo a solidez financeira da companhia, nos mantendo atentos a custos e despesas, diversificando as fontes de faturamento e sempre cuidando das pessoas e uma atenção especial aos clientes, fornecedores e também aos acionistas. Como o Roberto comentou, foi um trimestre de recordes. Tivemos recorde da receita bruta, que é o nosso foco, o nosso trabalho em conjunto foi todo dedicado ao top line. A receita bruta, ela teve uma forte recuperação no quarto trimestre. Tivemos em dezembro recorde, como nunca foi registrado antes nessa companhia. Mas é bom registrar que não é somente o efeito do Covid que beneficiou esse recorde. Tivemos recorde de vendas de lab-to-lab, também no PSC, de análises clínicas. Tivemos especialidades de exames no lab-to-lab, que tivemos crescimento de quase 60%. Então é importante focar que realmente a empresa tem construído uma estrada e um caminho bastante solidez para a questão da adaptação da receita. Tivemos aí também no último trimestre um recorde de volumes. Produzimos quase 32 milhões de exames aí no último trimestre. Um crescimento expressivo de 25,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em consequência de todo esse crescimento de receita e também de volume, tivemos também um recorde do lucro bruto. O lucro bruto apresentou um crescimento de 53%. Obviamente que, como eu já disse e reforcei no início, não é só fruto do Covid. Tivemos aí a internalização da estrutura produtiva da nossa toxicologia forense. Isso houve uma redução substancial de custos de produção. Esse é um projeto que viemos aí perseguindo desde o início da pandemia. A retomada dos exames de imagem e uma flexibilização dos custos fixos da imagem, com férias coletivas, com redução de jornada, com compensação de horas extras, enfim, várias ações que foram contribuindo para essa adequação. Também, em função do volume, em função de todo o nível de produtividade que nós temos hoje do Enterprise, tem contribuído significativamente para a performance e a absorção de custos aqui do NTO. Fizemos nos últimos meses quase 12 milhões de exames. Isso é um efeito substancial na questão de redução do custo fixo, absorção do custo fixo. É muito representativo essa absorção, que contribui bastante para essa margem bruta. A margem EBITDA, por sua vez, nós registramos aí um incremento de 21,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Registramos um EBITDA no último trimestre em torno de 104 milhões de reais. Bastante expressivo em relação ao EBITDA que foi registrado no quarto trimestre de 2019. O ROIC, por sua vez, excluindo o ágio, foi de 28,3% no quarto trimestre, aumento de 160 basis points comparado com o trimestre anterior. E tivemos uma geração de caixa operacional de 67,5 milhões de reais, um crescimento de 7,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Alinhado ao compromisso de geração de valor aos nossos acionistas e investidores, declaramos o pagamento de 8,4 milhões de JCP nesse primeiro trimestre de 2021, cujo pagamento será realizado agora no próximo dia 5 de abril. E com todo esse processo de agilidade, rapidez, nós temos sido bastante mais eficientes no controle das grosas e também na inadimplência dos nossos clientes. Temos registrados
índice abaixo de 0,4% da receita bruta. Realmente bastante significativo e que tem contribuído muito para a eficiência e para a realização dos resultados alcançados. Continuamos com o nosso foco no futuro, cuidando das pessoas e seguimos firmes no nosso propósito. Agradeço a todos e muito obrigado a vocês pela atenção. Agora podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. A gente vai começar agora a sessão de perguntas e respostas. Eu só queria reforçar com vocês para, por favor, colocar o nome ao fazer a pergunta, porque não aparece automaticamente aqui, então, quando não coloca o nome, aparece como anônimo, né? A gente queria ler o nome das pessoas que estão fazendo a pergunta. Eu vou começar aqui com a pergunta do Gustavo Tizil, que é o nosso analista sell-side do Bradesco BBI, que cobre a nossa ação e está bem de perto aqui acompanhando a companhia. Ele tem duas perguntas. A primeira pergunta dele é: estamos vendo ocorrer essa maior terceirização de exames nesse momento, com crescimento de clientes e share of wallet. Parece ser um movimento perene e positivo, mas vocês veem algum risco dessa terceirização ser somente relacionado ao Covid-19 e depois voltarem a um processo, depois eles voltarem a processar internamente? Essa é a primeira pergunta. Depois, bom, vamos responder a primeira pergunta, né, Roberto? Depois eu leio a segunda aqui. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. Acho que seria o ideal o Fernando, nosso diretor do negócio Lab to Lab, responder, e aí a gente vai comentando também. Fernando, por favor. Obrigado, Roberto. E que também queria agradecer ao Gustavo aí pela pergunta. Então, Gustavo, acho que é importante deixar claro aqui para todo mundo que essa tendência de terceirização já é um movimento muito antigo que a gente vem observando aqui no mercado, já acontece há muitos e muitos anos. O que a gente viu agora durante a pandemia foi uma aceleração desse movimento, ou seja, os laboratórios cada vez mais terceirizando uma fatia maior dos exames para laboratórios de apoio, né? E quando eu falo de terceirização de exames, Gustavo, é importante deixar claro que eu não estou falando somente dos exames relacionados ao COVID, né? Mas sim de toda a carteira de exames do laboratório. Então, quando a gente olha aí os nossos resultados do terceiro TRI, do quarto TRI, a gente vê uma aceleração muito grande em exames das famílias de bioquímica, de imunormônio, né? Que são exames que historicamente eram produzidos pelos laboratórios, mas que cada vez mais vêm se apoiando aí nos parceiros de Lab to Lab. Tá? E por que isso vem acontecendo, né? Na nossa visão, isso está acontecendo porque os laboratórios estão tomando decisões com base num fundamento financeiro maior, tá? Assim, acho que por conta da pandemia, e quando a gente olha para frente, Gustavo, a gente acredita muito de forma bem enfática que é um movimento que veio para ficar. Tá? Por quê? Porque no Lab to Lab, o laboratório tem acesso a um alto nível de serviço, ou seja, o prazo de processamento das amostras, o formato de atendimento, a qualidade dos laudos. Então, você tem um nível de serviço muito alto que é prestado de forma consistente. Além disso, você tem uma assessoria técnica completa para o laboratório, você tem um preço competitivo. E tem aqui dois detalhes que são super importantes aqui num momento como esse, né? E que colaboraram nessas decisões. Primeiro, né, o apoio permite que o laboratório transforme custos fixos em custos variáveis, né, o que é super importante, super relevante. E, além disso, tem um aspecto de working capital que também é bem atrativo, né? Porque no modelo que a gente trabalha hoje, muitas vezes o laboratório paga o Lab to Lab depois que ele já recebeu da fonte pagadora, né? Então, é um aspecto super interessante e reforça essa nossa crença de que é um movimento que foi acelerado e que veio para ficar. Eu vou complementar a resposta do Fernando Ramos, lembrando de
operacionalmente, esse retorno para a internalização dos exames, ele é difícil, existe uma espécie de barreira de retorno. Quando o laboratório aumenta a sua terceirização, ele literalmente desliga equipamento, ele devolve esses equipamentos para os fornecedores, né, ou vende esses equipamentos quando é próprio, e ele passa a utilizar ali todos os valores de referência, toda a sistemática do laboratório de apoio. Para ele retornar isso, é necessário um esforço muito grande, né, para ele retornar às atividades. Além das questões financeiras, econômico-financeiras que o Fernando Ramos colocou, existe também essa questão operacional, que ele precisa de fazer um novo investimento, ele precisa de padronizar novamente os testes, ele precisa de reanalisar todos os valores de referência. Então, isso é importante. Existe ali incentivos econômico-financeiros para ele continuar terceirizando, e existem barreiras processuais para ele voltar a internalizar esse teste. E no final das contas, a Covid, como o Fernando colocou, a gente não está falando só de exame de Covid, mas com a necessidade que a Covid gerou do laboratório ser mais eficiente, ele experimentou essa eficiência, ele experimentou essa melhora do working capital, ele experimentou ter uma empresa mais leve do ponto de vista de estrutura, até mesmo do ponto de vista de pessoas, e é nisso que a gente está ouvindo, acompanhando os nossos parceiros que estão aumentando a externalização. Então, a gente acredita que é um movimento perene e ele ainda tende a acelerar. Alessandro, Fernando, obrigado. Só queria também acrescentar que quando você aumenta essa interdependência, ela está coerente com a nossa estratégia de crescimento da medicina personalizada. São novos testes para o futuro que o Pardini já tem esse portfólio. Então, nós teremos tempos para trabalhar, porque são testes mais complexos, que existe mais interface, mais P&D, enfim, mais assessoria técnico-científica para provê-los. E isso é uma importante fonte de crescimento, não só para o Grupo Pardini, mas também para o próprio laboratório. O laboratório ele vai precisar se especializar cada vez mais, vai precisar ser relevante em medicina personalizada, em oncologia, para que possa também ter a sua manutenção da rentabilidade futura. Mix cada vez mais relevante e mais relevante também para toda a sociedade técnica, médica de cada município onde ele atua. Então, isso já é eu diria, uma fórmula sustentável, necessária para toda a rede de laboratórios em todo o Brasil. Queria até aproveitar, Carlos Biel, eu vou colocar a segunda pergunta aqui também. Sim. Que o próprio Gustavo, ele pede para falar um pouco na cor do modelo do preço flutuante, em relação a quanto seria o desconto, enfim, além disso, se há um jogo de volume, acreditamos que somente laboratórios maiores podem conseguir, enfim, vocês conseguiriam dar uma noção percentual de clientes que teriam esse potencial de entrar nesse programa? Fernando, você pode dar um macro dessa estratégia aí para esclarecimento do Gustavo? Perfeito, Roberto. Eu acho que seria interessante começar, né, explicando um pouquinho sobre o que é o preço flutuante, né, e deixar claro que o preço flutuante não é simplesmente uma ferramenta de desconto, é uma estratégia de fidelização e de aumento de share of wallet aí junto aos clientes do Lab to Lab. Como é que funciona hoje, Gustavo, esse modelo? Que, como a gente colocou no release de resultados, ele foi testado no terceiro trimestre e implementado efetivamente agora no quarto trimestre. É um modelo em que a gente privilegia o relacionamento com o Grupo Pardini. Ou seja, eu tenho histórico de faturamento dos clientes conosco e a gente monta um modelo em que, de acordo com o incremento de volume, o incremento de faturamento do cliente, a gente concede descontos adicionais em uma quantidade relativamente pequena de exames, mas que são exames muito importantes ali para o cliente, né? Ou seja, o desconto ele está condicionado ao aumento de faturamento aqui com o grupo. Então, como eu mencionei, ele é uma estratégia que privilegia a fidelização, ou seja, quanto mais o cliente centralizar os exames conosco, maior vai ser o benefício dele, e também
beneficia o share of wallet, ou seja, quanto mais ele concentrar conosco, melhor. Importante deixar claro, assim, eu vi que na sua pergunta você faz algumas perguntas sobre números, sobre descontos. Assim, por questões estratégicas, a gente não pode passar muito detalhe, né? Assim, acho que é importante vocês entenderem o conceito, mas uma coisa que eu queria deixar aqui claro para você, para os demais investidores, é que o resultado marginal que essa estratégia vem trazendo, ela é bem significativa, tanto no que diz respeito ao faturamento adicional que ela vem trazendo, quanto no que diz respeito à margem adicional que ela vem trazendo, porque lembrar que eu estou trazendo faturamento, estou trazendo margem para a companhia, sem incrementar necessariamente custos fixos, né? Porque eu já tenho uma logística que passa naquele cliente, já tenho uma estrutura comercial que atende aquele cliente, né? Então a maior parte dos custos fixos já estão pagos. Então, esse é um jogo de ganha-ganha aqui, ganha o cliente e ganha o Pardini. Com relação ao potencial dessa estratégia, como eu mencionei, a gente fez um teste no terceiro trimestre, um piloto com alguns clientes, foi muito bem recebido, muito bem compreendido, né, os impactos foram bem interessantes, e a gente lançou isso agora no quarto trimestre. No final do quarto trimestre, a gente já tinha aí uma adesão de quase 15% da nossa base de clientes, e virtualmente é uma estratégia que pode ser estendida para toda a nossa base de clientes. Né? Por quê? Porque o modelo ele é customizado cliente a cliente. Logicamente, clientes que têm um volume muito grande conseguem descontos maiores, né? Mas é algo que a gente deixou montado de uma forma customizável e que pode ser estruturada ali cliente a cliente. Por isso que ela pode ser levada aí no limite para toda a nossa base de laboratórios em todo o Brasil, tá, Gustavo? Fernando, só complementando, mais uma vez, deixando claro, o preço flutuante não é uma política de desconto, ela é uma estratégia de fidelização. Quando o modelo onde nós baseamos o preço flutuante, ele é um modelo já conhecido de mercado, de outros segmentos, de outras indústrias, e o Pardini faz isso constantemente. A gente analisa o que se tem de eficiência ou de eficiente em outros modelos e traz para a empresa adaptando. E em termos práticos, a gente transfere para o nosso cliente a responsabilidade dele atingir o volume que ele acordou com a gente. Até então, os modelos tradicionais de lab-to-lab, você faz uma negociação, você traz um cliente novo, por exemplo, ele te promete um volume e você tem ali uma maneira manual de acompanhar se ele está cumprindo aquela volumetria ou não. Com o preço flutuante, você transfere aquela responsabilidade para o seu cliente, ou seja, para ele atingir o acordo comercial que foi feito da nossa parte, ele obrigatoriamente tem que cumprir o acordo comercial da parte dele. Então, é por isso que, né, ele tem esse nome. Se eu prometo 100 e entrego 50, eu não vou ter o 100 que o Pardini, né, acordou comigo, eu vou ter 50% disso. Então, o preço flutuante, ele nunca é para dar mais desconto, ele é para ajustar o que o cliente combinou com o que ele está enviando, e privilegiando o grupo Pardini. Então, privilegiando medicina personalizada, que tem altas, né, que é alto valor agregado, possui imagem interessante, privilegiando toxicologia, privilegiando anatomia patológica. Então, é uma maneira de fidelização, é uma maneira de crescer share of wallet, mas é uma maneira também da gente incrementar a venda de produtos especializados. Quanto mais o cliente usa desses nossos produtos, dessas unidades de negócio, maior a chance dele alcançar os 100% da negociação que foi feita com ele. Então, é uma estratégia que está se mostrando interessante, está se mostrando rentável, a gente tem uma boa base de aderência à estratégia de preço flutuante, e lembrando, não é uma política de desconto, é uma estratégia de fidelização, ganho de share of wallet e aumento de especialização. Obrigado, Alessandro. Nossa próxima pergunta vem do Ricardo Boiati, que também é nosso analista, cobre a ação do Pardini bem de perto do Safra. Ele pergunta da receita ex-Covid. A companhia consegue identificar se a recuperação nas receitas ex-Covid tem um componente relevante de demanda reprimida? Gostaria de entender se estamos passando por um pico e depois teremos uma normalização ou se esse crescimento é recorrente.
Ricardo, obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui a resposta e depois os demais diretores podem contribuir. Pergunta bem assim, interessante. Primeiro, falar um pouco da medicina personalizada. Lembrar que a medicina personalizada ela foi bastante afetada quando você compara 2019, principalmente com o adiamento dos procedimentos eletivos que acontecem, principalmente hospitalares, oncológicos. Então, lembrar que alguns procedimentos oncológicos também se tornam eletivos, enfim, devido à pandemia, devido, enfim, às outras prioridades do sistema de saúde. E isso reflete principalmente em áreas como anatomia patológica, na patologia molecular, na oncogenética. Então, eu estimo aí que nós temos um backlog, algo em torno de 30% de uma quantidade que poderia ter vindo em 2020 relacionada a 2019, ou seja, 30% a menos ou 30% de backlog em exames que poderiam contribuir para a receita. E isso é um backlog real, porque as pessoas precisam fazer esses testes, precisam continuar os seus tratamentos, e caso não volte, isso pode ter até um comprometimento ali do adoecimento e do desfecho da saúde de uma maneira geral. Em relação à imagem, agora falando especificamente da imagem, a imagem com toda a adaptação dos serviços em termos de paramentação, cuidados, mesmo assim é um exame em vivo. Então, os clientes, no momento de pandemia, a princípio teriam menos predisposição também de fazer determinados exames, porque é um procedimento que ele precisa interagir com o equipamento, com o device, enfim. É um procedimento que pode ter uma subjetividade de risco maior do que coletar um sangue, como exemplo. Então, há um backlog. Há também, assim, isso de uma maneira até positiva, do ponto de vista de saúde populacional, menos trauma, menos acidentes em relação aos movimentos de lockdown, isso que é positivo de fato, mas há também eu diria, menor predisposição de exames na área de imagem para essas modalidades. E lembrar que, Ricardo, a medicina diagnóstica, ela atua muito na atenção primária, num ponto importante, e a alta especialização tem muito a ver com as doenças crônicas existentes, no monitoramento dessas doenças crônicas, para que estas não se agravem durante o tempo, é importante. Então, isso precisa se recuperar, e também para que você possa ter orientações, diagnóstico, terapias droga-alvo, principalmente na área de oncologia. Então, quando você soma isso, há um backlog da alta especialização, isso reflete também nos resultados, refletem nas margens, mas que tendem a voltar aí, claro, né, com a vacinação em massa e outras medidas para diminuir aí a taxa de crescimento da pandemia, da infecção. Então, existe, assim, de fato, apesar disso, o Pardini cresceu muito em volume. Lembrar que, em volume, não é o Covid que está trazendo esse grande volume adicional, são exames de análises clínicas de uma maneira geral, ex-Covid, que trouxe esse grande crescimento de volume, que é essa relevância que já foi apresentada aí pelo Fernando, pelo Alessandro, de maior predisposição à terceirização, e que um laboratório de referência se torne mais relevante ao longo do tempo. Queria acrescentar aqui também, lembrar que nós tivemos aí novas iniciativas, como é o caso dos hospitais, no caso também da distribuidora, que você está inserindo custos, sejam alguns custos fixos e despesas gerais administrativas, que ainda a receita estará em crescimento nos próximos anos. Isso é importante relatar para todos vocês. E o Pardini continua muito ativo no desenvolvimento na sua plataforma digital, que vai também criar novas conexões com o nosso portfólio versus as necessidades de vários stakeholders, sejam hospitais, empresas, enfim, os laboratórios que nós atendemos e outras iniciativas ainda que estão na nossa estratégia para 2021.
Então, seria isso. Se quiser, Alessandro, complementar alguém aí sobre esse... Sim, Roberto. É importante de ex-Covid. Importante a gente ressaltar esse backlog que se tem em exames de autoespecialização, envolvendo, por exemplo, genética molecular, anatomia patológica e diagnóstico por imagem. Só para ter uma ideia, nos 2 primeiros meses, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, nos 2 primeiros meses da pandemia, no ano passado, elas estimaram que 50 a 90 mil brasileiros deixaram de ter o seu diagnóstico de câncer. Diagnóstico de câncer, quem faz? Diagnóstico de câncer exige, obviamente, o clínico, mas utiliza as ferramentas de diagnóstico por imagem e utiliza as ferramentas de anatomia patológica. O British Medical Journal, um estudo feito no Reino Unido, mostrou que nos 3 primeiros meses só de 3 primeiros meses de lockdown ano passado, isso pode gerar um aumento de morbidade e de mortalidade em câncer por volta de 14% a 16%. O que significa isso? Significa que existe um buffer de necessidade médica que está se deslocando ao longo do tempo, ao longo de 2020, e assim que esse arrefecimento da pandemia ele começar a ocorrer, esse buffer ele vem a ser aberto, e a medicina diagnóstica é a primeira linha para capturar essa demanda, a medicina diagnóstica como um todo. De qualquer maneira, ou seja, o que eu estou dizendo é que as áreas mais impactadas, e que, como o Camilo colocou na fala dele, por exemplo, tanto a medicina personalizada quanto a imagem, nós já começamos a observar este aumento, essa recuperação de volume, no último tri do ano passado, mas a gente tem uma necessidade ainda médica e clínica, ou seja, é um mercado real, que vai aparecer. E, de qualquer maneira, a gente teve um crescimento considerável nos exames ex-Covid. Quando a gente chama de ex-Covid, a gente está falando daqueles exames que não têm correlação nenhuma com a demanda de Covid, não exames correlacionados com a Covid. Então, a gente está muito tranquilo em relação a esse movimento orgânico, ou seja, tirando os exames de Covid, e ainda existe uma perspectiva de toda a medicina diagnóstica de uma demanda, principalmente para a autoespecialização. Eu estou citando aqui a oncologia, mas isso vale para toda doença mais complexa, de necessidades médicas e clínicas que vão surgir assim que os primeiros sinais de arrefecimento da pandemia começarem a aparecer. Obrigado, Alessandro. A gente tem uma pergunta aqui sobre movimento relacionado à tesouraria. A pergunta está incorreta, mas acho importante a gente responder até para a gente elucidar isso aqui. O Giovanni está perguntando sobre o nosso programa de recompra de ações, Ele pergunta assim: sobre o programa de recompra de ações, vocês anunciaram e nunca foi realizado na prática. Isso pode mudar? Acho que o Camilo... Então, Giovanni, muito obrigado pela pergunta. Na realidade, ele foi aprovado e nós já realizamos o plano de compra de ações dentro dos limites do plano e também dos limites legais. Mas nós já exercemos a recompra. Ótimo. Obrigado, Camilo. Uma pergunta do Joseph Giordani, ele é nosso sell-side no JP Morgan. Como deveríamos pensar na estratégia de M&A da companhia pós-pandemia? Você quer falar, Camilo, e eu falo, você complementa? Como você... Pode falar, Roberto, depois eu complemento. Tá bom. Não, a nossa estratégia continua ativa, nós temos aí um portfólio grande de prospecções e de interações, enfim, acreditamos ainda no crescimento inorgânico, que ele é benéfico para o setor, e o que eu posso, assim, adiantar é que estamos bem ativos aí em novas possibilidades. Camilo. Então, Jorge, obrigado pela pergunta. Temos sido bastante acionados na parte do M&A, criamos uma força-tarefa para tentar agilizar todos os nossos análises dos nossos portfólios. Em breve,
nós teremos aí o desfecho de algumas operações. Obrigado, Camilo. Próxima pergunta vem do Fabiano Vaz, da Nord Research. São algumas perguntas, né? Bom dia, parabéns pelos resultados. Gostaria, se possível, abrir que detalhasse um pouco mais sobre o volume de exames ex-Covid no quarto TRI. Depois ele pergunta sobre despesas financeiras, né? Vimos uma alta nas despesas financeiras no quarto TRI em relação ao investimento na Sansão Holding. Se a gente poderia dar um pouco mais de cor a respeito disso. E também se isso tem maiores impactos nos próximos trimestres também. Sobre os volumes ex-Covid, como a gente já disse, né, doutor Roberto, a gente teve um crescimento de volume ex-Covid no quarto TRI de praticamente todas as linhas, mais acentuado na análises clínicas no Lab-to-Lab, devido a esse aumento de externalização de exames que a gente comentou aqui, uma recuperação da área de imagem no PSC, em praticamente todas as praças, e a gente segue nesse crescimento focado aí nas estratégias que nós colocamos, tanto no Lab-to-Lab quanto de PSC, né, de continuar trabalhando junto a laboratórios conveniados, operadores de saúde, a médico prescritor, né, algumas empresas, também em exames ex-Covid. As pessoas continuam adoecendo, as pessoas continuam tendo necessidades médicas fora do Covid. Então, foi um crescimento em praticamente todas as linhas. A anatomia patológica, ela continua sendo a área que tem mais dificuldade de recuperar no mercado como um todo, e o motivo é simples. O motivo é que os hospitais suspendem as cirurgias eletivas, e de onde se gera a grande maioria, né, ou pelo menos uma boa parte, dos exames de anatomia patológica. Então, não é uma questão de concorrencial, é uma questão mesmo de mercado, de onde provém esses exames. Os hospitais todos muito focados em geração de leito, né, principalmente a partir de dezembro do ano passado, de geração de leito para Covid. Então, da parte do detalhamento ex-Covid, são nessas linhas. O restante, Camilo ou Dr. Roberto, por favor. Isso mesmo. Biel. Não, só complementando assim, a síntese da resposta, Alessandro, é que foi expressivo o crescimento ex-Covid, né? Assim, foi importante. E em relação à próxima pergunta, Camilo, você pode esclarecer em relação à despesa financeira do quarto TRI, a obrigação futura ali na toxicologia forense? Aí também é bom, só reforçar, né, Roberto, que nós temos uma capacidade instalada para a Covid em torno de 20 mil exames dias. Já estamos quase pleno nessa capacidade, certo, Guilherme? Então, assim, isso que é importante, que a gente não faz o split desse número de Covid, mas nós estamos quase na nossa capacidade instalada. Com relação ao... Desculpa, só acrescentando, então, em relação a essa capacidade, ela pode ser aumentada, né, dependendo da necessidade. Então, a gente tem uma capacidade de 20 mil testes, a gente está com um volume realmente bastante alto, mas é possível, havendo necessidade, aumentar essa capacidade tranquilamente, que a estrutura e o modelo já está estabelecido, é só colocar mais máquinas e havendo essa necessidade, dependendo dos rumos aí da pandemia, a gente está preparado para isso. Desculpa interromper, obrigado. Não, tá ótimo, Guilherme, cumprimento. Biel, só me fala de novo de quem que é a pergunta aí, Biel, por favor? A pergunta é do Fabiano Vaz, da Nord Research. Tá, Fabiano, muito obrigado. Com relação ao nosso compromisso futuro de compra da Sansão, nós temos no contrato de compra e venda um múltiplo de EBITDA, que a cada trimestre nós fazemos a atualização desse múltiplo. Como eu comentei na citação do resultado e do lucro bruto, nós tivemos realmente na toxicologia Pardini um processo de eficiência muito grande agora em 2020, redução do custo de produção e também uma redução significativa do SG&A lá da toxicologia. Obviamente que essas ações incrementaram bastante o EBITDA dessa empresa, e como o nosso contrato de compra e venda é múltiplo, nós reconhecemos essa diferença, reconhecemos essa parte da dívida. Com relação às parcelas
de compra, nós já encerramos o pagamento da terceira parcela agora em fevereiro de 2021 e também temos uma parcela de escrow que vamos liberar nos próximos 4 exercícios em torno de 25% a 30% de cada parcela. Então, essa é a nossa configuração dessa negociação. E para 2021, a nossa expectativa é que tenhamos um crescimento significativo também do EBITDA da Toxicologia Pardini, em função de todo o movimento também desse backlog que o Roberto comentou. E todo esse ajuste também já está reconhecido no nosso planejamento estratégico e, obviamente, já está registrado. Mas o efeito maior, eu creio que foi agora em 2020, em função de todas as ações de eficiência que nós realizamos. Ou seja, Camilo, nossa despesa financeira aumentou em relação ao terceiro TRI, justamente no reconhecimento da competência ali dessa obrigação futura de compra do restante da toxicologia. Exatamente. Obrigado, Roberto. A outra pergunta também, em termos de esclarecimento, acho que o Camilo consegue ajudar aqui, é do John Galt. Poderiam explicar melhor o que seria o ROIC com ágil e sem ágil, por favor? Tá, John, bom dia, obrigado pela pergunta. Quando nós calculamos o nosso capital investido, nós somamos a parte do working capital mais mobilizado, e dentro do mobilizado tem uma parte do ágil, que é exatamente aquela diferença entre o valor pago e o valor de book das empresas adquiridas. Então, nós fazemos o cálculo, um cálculo com ágil, considerando esse valor do goodwill dentro desse cálculo, e outro sem considerar o valor do goodwill. Simplesmente essa é a diferença. O goodwill é exatamente a diferença entre o valor pago e o valor de book das empresas adquiridas. Obrigado, Camilo. Eu vou ler a última pergunta aqui, até em razão do tempo, né, para a gente encerrar. Ela vem do Murilo, é um acionista pessoa física nosso. Existe a possibilidade da companhia, no futuro, entrar em uma onda de aquisição em praças onde não tem atuação consolidada, a partir da aquisição de parceiros do Lab to Lab, que a companhia identificar bons números e potencial, se aproveitando desse contato próximo com essas empresas e uma posição privilegiada na obtenção de indicadores? Carlos, acho que esse é um tema extremamente estratégico para a gente, né? Enfim, a medicina diagnóstica ela tem uma transformação aí em relação a consolidações, crescimento inorgânico. O nosso foco tem muito a ver com a medicina personalizada, com autoespecialização, ou até de crescimento nos próprios mercados relevantes que nós já estamos, né? Então, o setor de saúde está em transformação, assim, existem vários modelos novos, podemos falar aí desde de operadoras de saúde com estratégias digitais, leves, enfim, que necessitam também de parceiros de medicina diagnóstica. Você tem verticalizações, você tem uma série de novos atores, né? De um lado consolida prestadores, de outro você abre também novas iniciativas para cobertura de planos privados, né? Então, o importante é relatar que o Pardini ele está preparado, ele tem produtos e serviços para uma operadora vertical, para uma operadora digital, enfim. Lembrar que o Enterprise ele foi feito para se conectar em termos de software a qualquer necessidade de fee for value, protocolos, algoritmos, enfim, a empresa é uma das empresas que eu considero mais preparada aí para as necessidades em medicina diagnóstica, com novas interfaces e novas possibilidades. O Pardini vem seguindo a sua estratégia de transformação digital. Eu acho que isso seria extremamente importante também, que se o João Alvarenga pudesse falar um pouco das novas iniciativas, do desenvolvimento da nossa plataforma. E, objetivamente, em relação a essa pergunta, há várias possibilidades, mas a gente prefere manter isso como algo extremamente estratégico para os próximos anos. Bom, Roberto, só complementando,
como a gente já vinha falando desde o Investor Day no final do ano passado, a gente vem fazendo uma transformação digital bastante pé no chão, né? Focada muito no engajamento do nosso cliente, na experiência, focada muito nos resultados para os acionistas e pautada a dados. A companhia hoje, eu já posso falar, é uma companhia com a cultura de dados, e isso nos orgulha muito, principalmente dos resultados, engajamento e resultados de retorno financeiro sobre a transformação digital. E a grande novidade para esse ano em termos de produtos e serviços é a nossa primeira plataforma digital, denominada Precision Care. Ela vai oferecer produtos e serviços digitais para todos os nossos stakeholders da cadeia. Então, a gente pode fazer uma correlação com o MyPardini 2.0. O MyPardini 2.0 foi a ferramenta digital mais premiada pelos especialistas de saúde no ano de 2020, onde a gente faz todo o relacionamento de produtos e serviços digitais com os laboratórios conveniados. Então, a gente quer estender esse sucesso para todos os demais players da cadeia, médico prescritor, operadora de saúde, empresas, hospitais, centro oncológicos, além de reforçar com a pessoa física e também com os laboratórios conveniados. Ou seja, a repetição desse sucesso obtido no laboratório conveniado a gente quer ter com os outros demais players da cadeia. E nada melhor do que o Precision Care para ter essa plataforma, que vai nos trazer escala, open source, multi-cloud, interoperabilidade, que é essencial para a gente plugar todos esses players da cadeia de uma forma muito transparente, muito fluida, e fazer com que o Precision Care seja uma venda direta entre os nossos stakeholders e toda a gama de serviços da estrutura do ecossistema Pardini. E além desses produtos e serviços digitais para esses players, também iremos inaugurar um grande marketplace, um grande e-commerce, onde a gente vai consolidar toda a força das marcas do grupo em um único ambiente. E passando a vender de forma direta aí produtos que a gente já tem de forma segmentadas hoje, como Criovida, vacina, teste Covid, a loja da Progenética, teleconsulta, check-up, banco de sêmen, imagem, exames toxicológicos, tudo isso num grande marketplace, de acordo com perfis, logicamente, de cada player que entrar na nossa plataforma, para um relacionamento direto e que vai trazer uma experiência também muito mais fluida, muito mais simples. Ou seja, a gente continua fortemente acreditando nesses investimentos e no retorno que ele vem dando na prática. Obrigado, João. Eu vou ler a última pergunta aqui, que é do Joseph. A gente já fez uma pergunta dele, mas essa aqui acabou passando. Do Joseph, do JP Morgan. Como deveríamos pensar na estratégia... Como vocês têm visto a evolução de serviços ex-Covid ao longo do primeiro trimestre? Obrigado, Joseph, pela pergunta. O primeiro trimestre está dentro do nosso planejado, dentro do orçamento dos exames ex-Covid, então, assim, a nossa expectativa é boa. É claro que a gente precisa aí ver os novos acontecimentos em relação ao Covid e aos feriados, mas, a princípio, até o presente momento, está dentro da nossa expectativa, assim, de crescimento do ex-Covid. Obrigado. Obrigado, Roberto. Com essa pergunta a gente encerra o Q&A, perguntas e respostas aqui da nossa live de hoje, e eu volto a palavra para você, Roberto, para as considerações finais, por favor. Bom, obrigado por esse evento, por essa call. Espero que todos estejam bem também, com saúde, enfim, se cuidem e a gente aguarda um momento melhor. Mas queria só finalizar que, para olhar com bastante sensibilidade o nosso grupo, que é um grupo que tem mantido resultados consistentes ao longo de muitos anos, tem se mantido coerente na sua estratégia e tem um impacto social extremamente relevante. E, além disso, é um dos maiores investimentos em infraestrutura de medicina diagnóstica já presente e preparado para o crescimento de
qualquer novo modelo de assistência à saúde, seja modelos digitais, verticais, enfim, mas que necessita, sim, de uma grande plataforma de medicina diagnóstica, é o que nós somos. Uma empresa muito investida em seu core, já investida, eu diria, para os próximos anos. E também pensar bastante na medicina personalizada, que é o futuro, sim, que foi extremamente reprimida devido às prioridades de 2020, mas que tem um grande horizonte de crescimento para os próximos anos. Então, queria agradecer novamente e deixar a nossa área aí de relações com investidores disponível para que possa fazer novas interfaces, enfim, esclarecimentos. E meu muito obrigado.